Bom dia, igreja. É um prazer falar com os irmãos essa manhã. Hoje a gente vai fazer a escola bíblica número 4 desse trimestre. Nós estamos estudando algumas cartas do apóstolo Paulo e a gente começou pela carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e estamos no capítulo 4. Né? Os irmãos que estão acompanhando aí sabem que estamos no capítulo 4 e por enquanto os autores da lição eles estão fazendo um capítulo por dia. Próxima semana também vai ser assim e será o último capítulo do livro de Gálatas, será o capítulo 5. Então hoje o capítulo 4, o versículo áureo é Gálatas capítulo 4, verso 7. Então os irmãos que estiverem com a Bíblia abertas aí, vamos ler Gálatas capítulo 4, verso 7, que diz assim: Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado pela tua igreja, Igreja Batista Jardim das Oliveiras. Obrigado por cada irmão, Pai amado, que faz parte desse povo, dessa família, Deus. Abençoa nossas famílias, abençoa nossa saúde. Abençoa, Senhor Deus, nossa saúde espiritual, nossa saúde financeira também, Pai. Nesse momento não só de crise biológica, mas também de crise econômica, Deus. Protege o teu povo, Pai, teus filhos, Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a lição de hoje, ela trata desse aspecto, que é um aspecto muito relevante para a nossa doutrina, que é a nossa filiação a Deus. Existe uma frase popular que diz que todo mundo é filho de Deus. A gente já debateu isso em sala de aula, aí na EBD, onde a gente recebeu a explicação de que todo mundo é criatura de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. É assim que a gente, crente, protestante, batista, acredita. Os irmãos leem lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, vai estar escrito: Mas a todos quanto o receberam a Cristo, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Aos que crerem no seu nome. Então, isso é o que o Evangelho de João fala no capítulo 1, verso 12. E o apóstolo Paulo, ele reforça esse conceito aqui, na carta dele aos Gálatas, no capítulo 4. Irmãos, essa lição, ela é interessante não começar no capítulo 4, é melhor começar ela no versículo 26 do capítulo 3, porque aí a gente fica dentro da mesma perícope. Como eu falei para os irmãos algumas vezes, perícope é o contexto bíblico. Então, às vezes, a divisão em capítulos do nosso texto bíblico, ela não está no lugar certinho, né? Lembrando que essas divisões é uma convenção feita pela igreja no século III, a partir do século III. Então, não é uma coisa que o apóstolo Paulo botou aqui o capítulo 4. Então, os irmãos devem começar no versículo 26 do capítulo 3, que diz assim: Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo vai discorrendo a respeito desse tema, e o autor da lição, ele separou 5 aspectos dessa minha condição, dessa condição sua, irmão, como filho de Deus. Então, ele separou 5 aspectos dessa nossa condição como filhos de Deus. O primeiro aspecto dessa condição ele baseia em Gálatas, capítulo 4, verso 4, que diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, ele está se referindo aqui à plenitude do tempo como o momento certo que deveria vir o Messias à Terra, nascido de mulher. Então, Jesus nasce da Virgem Maria, né? Para cumprir todas essas promessas, ele nasce na plenitude do tempo.
O que significa a plenitude do tempo? Significa que Deus envia seu filho Jesus, no momento certo, para que a mensagem dele pudesse prosperar. O autor da lição até separa essas condições, né? Como, por exemplo, a cultura grega ali, a escrita grega, né? A gente sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, que é um idioma muito eficiente, é um idioma que propiciaria que a mensagem de Cristo pudesse se expandir, se pudesse se expandir de forma eficiente. O aspecto do monoteísmo, o aspecto da própria dominação romana, né? Porque o romano era um povo, era um império cosmopolita, né? Então, uma vez o evangelho se disseminando entre os romanos, ele atingiria o mundo conhecido inteiro, praticamente o mundo conhecido inteiro. Então, são esses aspectos. Então, a plenitude do tempo era esse momento em que Jesus viria para nos fazer filhos de Deus. O segundo aspecto é a condição de filhos nos ortoga um selo, uma marca, irmãos. Cada um dos irmãos, nós somos marcados, reconhecidos como filhos de Deus. Lá em Gálatas capítulo 4, verso 6, diz assim: e é porque vocês são filhos. Irmãos, quando a gente lê esse texto, tenta pensar que Deus está falando contigo mesmo, dizendo assim, é porque você é filho, você, irmão, é filho de Deus, que ele enviou o Espírito de seu Filho, aí aqui é uma referência ao Espírito Santo, no versículo 4, ao coração de vocês. Então, nosso coração, ele está preenchido com o Espírito Santo de Deus, e ele nos estimula, ele clama dentro da gente, Abba, Pai. Abba é a expressão aramaica para pai, e pai aqui estaria no grego, né? Então, é uma repetição de pai e depois pai. Então, é uma forma carinhosa de se referir a Deus. Não é o papai do idioma português, mas semanticamente é algo parecido com isso. E o terceiro aspecto que o autor da lição traz é a nossa condição de filho nos dá o entendimento de que somos reais herdeiros. Então, nós somos herdeiros. Um filho, na nossa cultura, né, humana, ele herda o que o pai dele tem a oferecer. E da mesma forma, nós, como filhos de Deus, nós também somos herdeiros. Capítulo 4, verso 7. Assim vocês não são mais escravos, mas filhos. E por serem filhos, Deus também os tornou herdeiro. Então tem duas coisas aqui. Eu, além de não ser escravo, eu sou herdeiro. Então eu herdo alguns privilégios ao ser reconhecido como filho de Deus. A gente vai discorrer sobre isso daqui a pouquinho. E o quarto aspecto que o autor traz é que a condição de filho promove um relacionamento com Deus, uma outra intimidade com Deus. Alguns irmãos lembram, talvez, de uma parábola recente, uma metáfora, uma ilustração, que fala do filho do juiz e do filho do criminoso, e que o filho do juiz sempre ele sofria, eles moravam na mesma rua, sofria punição do pai dele, que era juiz, para que se comportasse bem, e o filho do criminoso fazia o que queria e ninguém punia ele. O juiz não punia ele porque o filho não era dele. Falando de duas crianças, vamos supor, de 10 anos. Um dia, aquele filho do criminoso cresceu e se tornou adulto. Ele não foi punido pelo juiz quando era criança, mas foi julgado por ele quando era adulto. Nós, como filhos de Deus, a gente sofre a correção de Deus o tempo todo, para que um dia na eternidade, nas portas para a eternidade, a gente não seja julgado um juízo de condenação. Então, o nosso relacionamento com o Pai, com Deus, ele tem outro nível. Ele alcançou outro nível uma vez que nós somos filhos de Deus. O quinto aspecto é
E o último, né? A condição de filho é resultado do cumprimento de uma verdadeira e inequívoca promessa. Irmãos, essa promessa que o autor se refere é a promessa que Deus fez a Abraão, né? De que a herança dele seria maior do que a quantidade de estrelas vistas no céu, né? A olho nu, né? Que era o caso deles. E aí a base para isso está aqui no versículo 22. Gálatas capítulo 4, verso 22, onde está escrito assim na minha tradução. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, que é a Agar, né? E outro da livre, que é a Sara. Então, nós somos filhos da liberdade, né? Nós somos filhos da promessa. Eu não sou filho de Deus por meios naturais, né? Não foi uma relação entre homem e mulher que foi meramente uma relação homem e mulher que resultou no nascimento de Ismael. Mas o nascimento do Isaac foi resultado de uma promessa que Deus estabeleceu com Abraão. Então, da mesma forma, nós cristãos, nós somos filhos dessa promessa. Dessa promessa que repercute em nós cristãos. E aí, irmãos, esse é o último aspecto que a lição de hoje aborda. E aí ela traz um desafio que é a gente pensar mesmo, meditar no nosso coração, nos meus privilégios e nas minhas responsabilidades como um filho de Deus, como um salvo em Cristo. Eu tenho privilégios, é muito bom lembrar que a gente tem privilégios como filho de Deus, mas eu também tenho responsabilidades como filho de Deus, né? Eu tenho um proceder. E aí, para terminar, ele enumera algumas condições que nós devemos observar para vivermos como filhos de Deus. O ponto 1 é com um coração grato, agradecido, porque nós somos filhos de adoção. 2 é sempre procurando crescer em graça, né? Para crescer em relacionamento com Deus, em graça com o Senhor. E o terceiro é vivendo sempre na condição de verdadeiros filhos, né? Então, se eu sou filho, eu vou assumir essa postura de que sou filho de Deus. Então, eu vou me relacionar a Deus pensando assim, eu sou teu filho, Pai. Então, eu vou te honrar, vou te respeitar, vou te buscar, vou te demandar, vou te obedecer, vou te servir como um filho que eu sou. E filho, irmãos, é diferente de amizade. Filho, não, amizade é uma relação horizontal. Filho e pai é uma relação vertical. Então, é uma relação de hierarquia aqui. Ainda que existam aspectos de amizade, que existe na amizade, né? É uma relação hierárquica. E o último ponto, 4, né? É compartilhando a mensagem do evangelho com as outras pessoas. Então, é isso que o filho faz. Então, espero que os irmãos aproveitem essa lição de hoje. O livro de Gálatas é assim estupendo, irmãos. No próximo domingo eu vou também fazer por vídeo, se Deus permitir. E a gente vai fazer Gálatas capítulo 5, que já começa dizendo assim: para que Deus te libertou? Para você ser livre. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, que a gente usufrua dessa liberdade, já dando um adiantamento da aula da semana que vem. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado, Pai, pelo teu povo reunido no conforto das suas casas, Pai. Abençoa a casa de cada um, Deus. Que nas nossas casas, Deus, prevaleça tão somente a presença de Cristo Jesus, Pai. Abençoa cada lado, teu povo, Pai, da nossa igreja Jardim das Oliveiras, Deus. Obrigado por essa lição, por essas verdades. Obrigado porque o Senhor tem nos adotado, Senhor Deus, nos escolhido, Senhor Deus, nos buscado para sermos teus filhos, Pai. Nós te agradecemos, Deus, por esse amor, por essa dádiva tão grande, Pai. Perdoa os pecados de cada um de nós, Deus, e vai, Senhor Deus, preparando nosso coração, nossa mente para o culto de logo mais à noite, Pai. Abençoa teu povo. Perdoa onde a gente tem sido ausente,
É a nossa oração no nome separado de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, cada um, e tenha um bom dia.